Olá, querido aluno, querida aluna, seja bem-vindo mais uma vez a uma videoaula de língua portuguesa do nosso projeto TV Araxá Educa. Eu sou a professora Nadi e continuo te acompanhando nos seus estudos de língua portuguesa. Lembrando que esses vídeos educativos são complementos para as aulas que você tem na escola. Na aula anterior, nós falamos um pouquinho sobre o gênero entrevista. Nós analisamos onde esse gênero é publicado, como ele é feito, qual a intencionalidade dele. Inclusive, analisamos uma entrevista do Espeto, do grafiteiro, se lembra? Bem bacana, não é mesmo? No final, nós falamos sobre a possibilidade de ser parcial ou imparcial uma entrevista. E vemos que realmente é muito difícil de ter uma entrevista que seja totalmente imparcial. Hoje nós vamos falar um pouquinho de gramática, mais especificamente sobre os sinais de pontuação. Você se lembra quais são? Você tem segurança para escrever um texto e pontuá-lo corretamente? Vamos falar um pouquinho disso? O primeiro sinal que a gente tem é o ponto final. Ele vem indicar o final de uma frase declarativa. Por exemplo, acho que Pedro está gostando de você. Ponto final. É uma afirmação. Também serve para separar períodos. Ele vai estudar mais tempo, ainda é cedo. E também para abreviar palavras, como por exemplo, Vossa Excelência. Observe a importância da pontuação de uma frase. Nesse primeiro exemplo eu não tenho nenhuma pontuação. Você consegue ler essa frase? Vamos analisar a segunda frase. Observe a leitura com a pontuação. Não corra, o cachorro vem vindo. Observe agora a terceira frase. Não, corra, o cachorro vem vindo. Então, o que você entendeu? É para correr porque o cachorro está vindo? Ou a gente não pode correr exatamente porque o cachorro vem vindo? Confuso, não é mesmo? Veja o quanto é importante pontuar direitinho o seu texto. Vamos falar um pouquinho mais da vírgula. A vírgula tem vários usos. Separar o vocativo, por exemplo. Então, quando eu tenho um nome, chamamento de uma pessoa, eu devo separar essa palavra inicial do restante da oração. Marília, vá à padaria comprar pães para o lanche. Também serve para separar apostos. O que é isso? É quando eu tenho uma explicação ou uma exemplificação, ou seja, uma informação adicional ali na frase. Camila, minha filha caçula, presenteou-me com este relógio. Também serve para separar o adjunto adverbial antecipado ou intercalado. Então, aqui eu tenho um adjunto adverbial de tempo. Os políticos, entre vírgulas, muitas vezes visam somente os seus próprios interesses. A vírgula também serve para separar elementos de uma enumeração, ou seja, eu vou relacionar vários itens. Vou separá-los entre vírgulas e do penúltimo para o último, ao invés de uma vírgula, é indicado que eu utilize a conjunção e. Observe o exemplo. Meus bolos prediletos são de chocolate, coco, doce de leite e nata com morangos. Também serve para isolar expressões explicativas. Faça um bolo de chocolate, ou melhor, de chocolate e morangos. A vírgula também serve para separar conjunções intercaladas. Os deputados se reuniram, porém, não explicaram o porquê de tantas faltas. Isolar o nome do lugar na indicação de datas. Então, eu coloco lugar, vírgula, seguido da data. Como aqui, São Paulo, 10 de dezembro de 2016. Vamos, então, agora assistir um vídeo curtinho, 1 minutinho, que vai mostrar para você o quanto uma vírgula faz diferença na pontuação e na compreensão de uma frase. A vírgula. A vírgula pode ser uma pausa ou não. Não, espere. Não espere. Ela pode sumir com seu dinheiro. 23,4, 2,34. Pode ser autoritária. Aceito, obrigado. Aceito, obrigado. A vírgula pode criar heróis. Isso só ele resolve. Isso só ele resolve. E vilões. Esse juiz é corrupto. Esse juiz é corrupto. Ela pode ser a solução. Vamos perder. Nada foi resolvido. Vamos perder nada. Foi resolvido. A vírgula muda uma opinião. Não queremos saber. Não. Queremos saber. Muito criativo, muito bacana esse vídeo, não é mesmo? Tenho certeza que você entendeu ainda mais a importância de uma escrita bem feita e de uma vírgula bem colocada. Vamos continuar falando então dos pontos, dos sinais de pontuação.
Resumindo, eu tenho então o ponto final, que indica o final de frase, separar períodos e abreviar palavras. Acabamos de falar da vírgula, que separa elementos que você poderia listar, também explicações que estão no meio da frase, separam o lugar, o tempo e o modo que vier no início da frase e também orações independentes. E quando eu tenho esses dois combinados, ou seja, quando eu tenho ponto e vírgula? Bom, ponto e vírgula, ele é usado principalmente para separar itens de uma sequência de outros itens, como numa receita, por exemplo. Para preparar o bolo, vamos precisar dos seguintes ingredientes: uma xícara de trigo, 4 ovos, uma xícara de leite, uma xícara de açúcar, uma colher de fermento. Então, eu posso separar esses elementos aqui por ponto e vírgula. Também serve para separar orações coordenadas que estão muito extensas, ou orações coordenadas nas quais já se tem usado vírgula. Ou seja, tem um período que é muito grande, muito extenso, já usei vírgula em alguns momentos anteriormente e não quero usar o ponto final. Então, um recurso interessante é eu colocar ponto e vírgula e continuar. Vamos analisar aqui um trecho de Visconde de Taunay. O rosto de Tess, amarelenta e feições inexpressivas, numa quietude apática, era pronunciadamente vultuoso, o que mais se acentuava no fim da vida, quando a bronquite crônica que sofria desde moço se foi transformando em opressora asma cardíaca. Os lábios grossos, o inferior um tanto tenso. Veja, esse trecho é muito extenso. Como o autor já tinha usado vírgula várias vezes, ele optou por usar um ponto e vírgula e continuar o trecho. Vamos falar agora dos dois pontos. Os dois pontos, eles servem para indicar a fala de um personagem. Como aqui no exemplo, ela gritou, 2 pontos, vai embora. Também serve para anteceder termos que explicam e ou resumem ideias anteriores. Veja, esse é o problema dessa geração. Tem liberdade, mas não tem responsabilidade. Ou então, quando eu quero que alguém anote alguma coisa. Por exemplo, anote meu número de telefone, 2 pontos, e aí eu menciono que eu quero que seja anotado. Também serve para anteceder uma citação direta, ou seja, eu vou reproduzir exatamente o que foi dito pela pessoa. É como disse Platão, 2 pontos, de todos os animais selvagens, o homem jovem é o mais difícil de domar. Já o ponto de exclamação, ele vem para para expressar sentimentos, para expressar admiração. Ele pode ser usado após um vocativo, por exemplo, Juliana, bom dia. Também em frases imperativas, que eu vou dar uma ordem, vou fazer um pedido, fuja. Também após interjeições, ufa, graças a Deus. Ou ainda após palavras ou frases de caráter emotivo e expressivo, que lástima. O ponto de interrogação, ele vem para fazer perguntas, ou seja, indagações. Quando você chegou? Às vezes, ele pode ser combinado com um ponto de exclamação, para dar ênfase. Não acredito, é sério? Vamos praticar um pouquinho agora. Eu vou te apresentar aqui um texto, vou te dar um tempo, quero que você leia e que você pense sobre a pontuação. Se essa pontuação está adequada e depois eu tenho algumas perguntas para que você responda. Vamos lá? Berto era um abominável homem das neves. Ele gostava tanto das montanhas nevadas quanto das distantes florestas. Certo dia, Berto estava perseguindo 2 borboletas quando elas pousaram em uma pedra. Silenciosamente, ele rastejou para perto delas, mas do outro lado da pedra havia um garotinho. Que susto! Ele nunca havia visto nada igual. Berto mergulhou na moita para se esconder, mas, ai, os galhos tinham vários espinhos. O garotinho andou até Berto. Desculpe-me, ele disse. Eu não quis assustá-lo. Meu nome é Tom. Quem é você? Eu sou o Berto, um abominável homem das neves. Bom, vamos lá. Na passagem, silenciosamente, ele rastejou para perto delas. A vírgula, usada depois de silenciosamente, ela separa uma palavra que indica o modo com que Berto rastejou, o lugar para onde Berto rastejou ou o tempo que Berto rastejou. Bom, se você respondeu o modo, acertou. Ou seja, ele rastejou de maneira silenciosa. O ponto de exclamação que acompanha a interjeição ai exprime espanto, dor ou lamento. Bom, se você respondeu dor, você acertou. É isso mesmo. A frase quem é você deve ser encerrada com
Reticências, ponto final ou ponto de interrogação? Ponto de interrogação, porque se trata de uma pergunta, não é mesmo? Muito bom. Como sugestão de leitura, quero deixar para você que o livro O Nem Tão Abominável Homem das Neves, que é de onde eu tirei esse texto para a gente fazer essas análises da pontuação. É muito bacana, vale a pena você conferir. Bom, então essa foi a aula de hoje. Nós fizemos uma revisão sobre os principais pontos, sinais de pontuação. Espero que você tenha gostado e até a próxima.